Jesus é o mais revolucionário de todos os mestres. Vira o mundo de cabeça para baixo para os que aceitam seus ensinamentos. Depois que você tiver aceitado a mensagem de Jesus Cristo, nada mais será como antes. Todos os valores mudarão radicalmente. As coisas pelas quais a pessoa gastou tempo e energia não mais parecerão ter valor, ao passo que outras, as quais antes não dava a menor importância, passarão a ser as únicas que realmente interessam. Comparados com Jesus, todos os chamados revolucionários radicais e reformadores são apenas superficiais, reajustando circunstâncias externas, ao passo que Jesus foi até a raiz das coisas e atacou a partir daí. A velha lei, feita para manter alguma ordem, embora apenas externa e pragmática entre um povo bárbaro, pois qualquer espécie de lei é melhor do que a anarquia. Tinha dito olho por olho, dente por dente. O que um homem fizesse ao outro seria o seu castigo. Se ele matasse, a lei o condenaria a morrer. Se arrancasse o olho de um inimigo, o seu seria arrancado. Qualquer que fosse o aleijão ou ferimento que infligisse a outrem, lhe seria infligido também. E este código era melhor do que nada e talvez não fosse ruim como um começo, já que os povos bárbaros, incapazes de apreciar a ideia abstrata de justiça, incapazes de olhar da paixão do momento, sem imaginação para pensar num castigo menos óbvio, tinham este código uma rédea eficaz para seus instintos primitivos. Posteriormente, à medida que o tempo foi passando e a barbárie foi dando lugar a uma civilização, este código primitivo foi sendo lentamente transformado pela opinião pública em algo pelo menos não tão brutal. Isso se aplicava em casos de justiça pública. Na vida particular, porém, o velho código continuava a dominar os corações e as mentes dos homens. Muito embora eles já não perpetrassem os mesmos atos de violência. E não é exagero dizer que ele continua a dominar até hoje. O desejo de ficar quites, de se vingar, de ajustar contas de uma maneira ou de outra, quando fomos ofendidos ou sofremos alguma injustiça, ou testemunhamos coisas que não aprovamos, ainda continua o mesmo, e continuará enquanto não nos dispusermos a destruí-lo. A vingança, disse Bacon, é uma espécie de justiça selvagem, e o homem natural, com a sede natural por justiça, pois a verdadeira justiça faz parte da harmonia divina, e todos os homens, em todos os estágios, parecem ter sempre uma concepção intuitiva da divina harmonia espiritual, que jaz por trás das aparências. Sente que a maneira certa de restaurar o equilíbrio é a óbvia, ou seja, fazendo o delinquente pagar na mesma moeda. Mas essa é precisamente a falácia que dá origem a todas as disputas, públicas e particulares, deste mundo. A causa direta das guerras internacionais, das brigas familiares, das discussões particulares, e conforme iremos aprender ao estudarmos o cristianismo científico, a causa de grande parte das doenças e de outras dificuldades. Ora, Jesus revoluciona esse conceito e diz que, quando alguém o ferir, em vez de procurar se vingar ou fazê-lo pagar na mesma moeda, você deverá fazer justamente o contrário, perdoá-lo e deixá-lo ir em paz. Não importa qual tenha sido a provocação e quantas vezes ela tiver sido repetida, você sempre deverá proceder assim, pois só desta maneira você se libertará e poderá ser dono da sua própria alma.
Pagar o mal com o mal, a violência com a violência, o ódio com o ódio, é dar início a um círculo vicioso, para o qual não há fim e que acabará com a sua vida e a de seu irmão. O ódio não cessa com o ódio, disse a luz da Ásia, enunciando esta grande verdade cósmica, muitos séculos antes, e a luz do mundo colocou-o à frente de seus ensinamentos, por ser a base da salvação do homem. A doutrina do não resistais ao mal é o grande segredo metafísico. Ao mundo, aqueles que não têm entendimento, soa como um suicídio moral, uma rendição incondicional à agressão. Mas, à luz da revelação de Jesus Cristo, ela é vista como a mais soberba das estratégias espirituais. Se antagonizar qualquer situação, dar-lhe-á poder sobre si. Se lhe oferecer não resistência mental, ela se esfalecerá diante de você. Conforme já vimos, Jesus é o grande metafísico, preocupando-se apenas com os estados de consciência, com os pensamentos e as crenças que os homens aceitam, pois são estas as coisas que importam, as coisas causativas. Não nos dá instruções sobre detalhes da conduta exterior. Por isso, as referências a processos legais, a emprestar e a pedir emprestado, a dar a outra face, são ilustrativas simbólicas de estados mentais. Não devem ser tomadas no sentido restrito e literal. Isso não quer dizer que se deva fugir a um texto difícil e nem enfeitá-lo. Devemos ter sempre em mente que, se o pensamento for correto, a ação não poderá ser errada, e que uma simples ação provocada por um motivo exterior pode estar certa ou errada, pois não há regras para a conduta certa. Nenhum professor poderá dizer que um determinado ato é necessariamente certo em qualquer ocasião, já que o jogo das circunstâncias na vida humana é demasiado complicado para uma predição dessas. Todo aquele que tiver uma experiência do mundo, por menor que seja, sabe, por exemplo, que emprestar dinheiro indiscriminadamente a quem quer que o peça não é certamente prova de sabedoria e nem de justiça para consigo mesmo ou para quem dependa de nós, e que, na maioria dos casos, só prejudicaria ao invés de beneficiar quem pede. Quanto a dar a outra face, literalmente para receber uma bofetada, este procedimento só faria mal a ambas as partes. E devemos notar particularmente que Jesus, quando esbofeteado na presença de Pilatos, não fez isso. Pelo contrário, enfrentou seus inimigos com distinta dignidade. A instrução de dar a outra face refere-se a modificar nosso pensamento quando confrontados pelo erro, fazer com que ele mude de erro para a verdade, coisa que, via de regra, tem uma ação mágica. Se quando alguém estiver procedendo mal, você, em vez de pensar nisso, imediatamente fizer com que a sua atenção passe do plano humano para o divino e se concentrar em Deus ou no verdadeiro ser espiritual da pessoa em questão, verá que a conduta dessa pessoa se modificará imediatamente. E este é o segredo para lidar com pessoas difíceis. E Jesus compreendeu-o perfeitamente. Se as pessoas se mostrarem difíceis, tudo o que você tem a fazer é mudar a sua maneira de pensar acerca delas, e elas mudarão também, pois o seu próprio conceito é o que você vê, e essa é a verdadeira vingança posta à prova milhares e milhares ou milhões de vezes, e que nunca falhou, quando adequadamente executada. Muitas vezes é divertido vê-la dar certo. Se alguém entrar em sua sala, em seu escritório, em sua loja, onde quer que seja, com ar de quem vem com más intenções, tente desviar a sua atenção para o divino, em vez de procurar enfrentar o problema com agressividade e de se encolher para evitá-lo, conforme o seu temperamento. Você achará divertido e ficará aliviado
de ver a ira apagar-se do rosto da pessoa, o que significa que também se apagou do seu coração, e uma expressão completamente diferente tomar o lugar dela. Talvez ajude no começo desviar os olhos da pessoa enquanto você dá a si próprio este tratamento, mas com um pouco de prática, ficará capacitado, por assim dizer, a olhar através dela para a verdade da existência.